Olá, Rui Ludovino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias, hoje com uma entrevista com Andrew Parrish, onde ele explica como uma primeira fase de 2 trilhões de dólares irão ter acesso a comprar ETFs de Bitcoin e que até ao final deste ano de 2024 o mundo da gestão da riqueza, com mais de 10 trilhões de dólares de bens sob gestão, irão poder comprar também os ETFs do Bitcoin automaticamente, mudando completamente a paisagem do mundo de investimentos. E já agora, antes de passarmos para a entrevista, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, subscrever para mais entrevistas como estas e dar o seu comentário, porque ele nos ajuda muito, não só a aumentar a exposição, mas também para eu saber a vossa opinião de como nós podemos melhorar aqui no canal Mentes Milionárias. Vejamos então a entrevista com Andrew Parrish. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com Andrew Parrish, AP Abacus, e nós temos algumas notícias. Amanhã, evidentemente, Morgan Stanley estará oferecendo tanto o BlackRock IBTF quanto o Fidelity FBTC ETF para sua gama completa de clientes. Portanto, qualquer pessoa na plataforma do Morgan Stanley poderá comprar qualquer um desses ETFs. Então, por que isso é significativo e por que eles demoraram tanto, Andrew? Então é uma mudança material na opcionalidade de comprar esses produtos na plataforma do Morgan Stanley. Portanto, um pouco de contexto. Esses produtos estão disponíveis há vários meses, mas estão isolados no topo absoluto da versão de patrimônio líquido ultra alto. A divisão atual dentro do Morgan Stanley é chamada de PWM, Private Wealth Management. O que é esse tipo de ativo, mais ou menos? Estamos falando de mais de 100 milhões? Sim, não. Você precisa ter 25 milhões de dólares para estar nesse espaço. Então, você está falando de 2 a 5% da base total de clientes do Morgan Stanley que está nessa área. Portanto, não é um número grande. Os ativos provavelmente são razoavelmente grandes como porcentagem, não são enormes como porcentagem, mas, são maiores do que o número real de pessoas, mas ao mesmo tempo bastante isolados em termos de produto. Portanto, quando você o abrir para a totalidade da plataforma, e novamente quero enfatizar que há algumas pequenas restrições que ainda existem, estarão disponíveis para a totalidade da plataforma, mas não estarão disponíveis em IRAs e não estarão disponíveis em contas do tipo de aposentadoria de vantagens fiscais. Há outras coisas além das IRAs tradicionais como CEPs e similares, e ao mesmo tempo você precisa se qualificar com um patrimônio líquido de 0,5 milhão. Mas isso é, acho que o tamanho médio da conta para os consultores que trabalham para o Morgan Stanley, o tamanho médio da conta do cliente já está se aproximando de 1,5 milhão de qualquer maneira. Portanto, esse não é um obstáculo significativo de qualquer tipo. O ponto principal é que ele estará disponível para todos. Mais importante ainda, estará disponível de forma solicitada para que os consultores possam conversar com os clientes sobre o desempenho desses produtos e considerar adicioná-los a seu portfólio. Não só os produtos eram isolados, mas os clientes de patrimônio líquido ultra alto tinham de procurar seu consultor e dizer: quero isso em meu portfólio. Portanto, essas restrições desapareceram, esses obstáculos desapareceram e a disponibilidade desses dois Spot Bitcoin ETFs agora estarão disponíveis para mais de 2 trilhões de dólares de gestão de patrimônio. Quantas pessoas antes tinham acesso a esse produto versus agora? Sim, você provavelmente está falando sobre. Provavelmente você está falando de algumas centenas de bilhões de ativos que tinham acesso a isso antes. E agora estamos falando de 2 trilhões que tinham acesso a isso antes. Portanto, a curva do sino é super robusta em termos de, gestão de patrimônio. Vocês encontrarão 85, mais de 1%. Essa base de ativos, esse número de 2 trilhões de dólares estará nesse bolso de alto patrimônio líquido. Portanto, no mundo da gestão de patrimônio, há uma linguagem que é usada para descrever determinados clientes. Portanto, há 3 grupos de clientes. As organizações de gestão de patrimônio colocam as pessoas em afluentes em massa, patrimônio líquido elevado e patrimônio líquido ultra elevado. Afluentes em massa são basicamente pessoas com menos de $1 milhão em patrimônio líquido.
patrimônio líquido elevado, são pessoas que têm $1 milhão a mais em patrimônio líquido. E o patrimônio líquido ultra alto geralmente é classificado como mais de 10 milhões. Então, você sabe, sua massa afluente. Pessoas desse tipo são clientes que talvez existam no nível do tipo Edward Jones e a Mary Price e, você sabe, o Morgan Stanley vive e respira nas partes mais altas da proverbial árvore de ativos. Então, qual é a importância desse em relação a, por exemplo, já você pode comprar essas coisas na Schwab, por exemplo? Bem, e você pode comprá-los, obviamente, na Fidelity. Por exemplo, qual é o tamanho, qual é o tipo de porcentagem de aumento que você diria que isso representa no universo geral, não apenas no Morgan Stanley? Bem, a razão pela qual isso é importante é que, se for aprovado dessa forma no Morgan Stanley, depois virá o Wells Fargo, e depois o UBS. Em seguida, e depois empresas regionais como a Stifel, Nicholas e Robert W. Baird virão em seguida. PL seguirá, Hightower seguirá, Rockefeller seguirá. Todas essas são organizações que têm centenas de bilhões, se não trilhões. Sabe, o Wells Fargo e o UBS têm trilhões de dólares em ativos sob gestão. Portanto, é o equivalente a abrir 10 trilhões de dólares de patrimônio líquido. Isso não é 10 trilhões em imóveis comerciais. São 10 trilhões em dinheiro que podem ser movimentados com um clique de um mouse, de uma ação ou uma sweep account para um ETF de Bitcoin. Portanto, isso é muito, muito significativo nos próximos 3 a 6 meses abertas. Então você acha que todas, ou uma quantidade substancial dessas coisas serão abertas no próximo até o final do ano? Sim, acho que sim, porque eles terão de se lembrar do que falamos sobre isso antes, que o mundo da gestão de patrimônio e das finanças é altamente comoditizado, é verdade. Você não vai encontrar um produto, particularmente, um produto incrível que só exista no JP Morgan, que não exista também no Morgan Stanley, ou no Goldman Sachs, ou no Wells Fargo. Todos eles terão a maior parte do mesmo material na prateleira e o preço será basicamente o mesmo. Portanto, você não pode ter potencialmente um ativo, que é o ETF com melhor desempenho em 2024. E ele só exista num único lugar, só exista na plataforma do Morgan Stanley. Isso seria uma vantagem para eles nas revisões de fim de ano. Portanto, é por isso que eles seguirão o exemplo. É apenas uma questão de concorrência em que eles terão que fazer, serão obrigados a fazer. Certo. Então, outra pergunta que recebi de algumas pessoas foi essa. Elas disseram: como é possível que a BlackRock não tenha tido entradas líquidas negativas, mesmo com o mercado tendo caído tanto ontem? Sim. Portanto, a resposta é muito, muito simples. Ela sempre se resume a, entre aspas, oferta e demanda. Isso significa que houve tanta demanda quanto para entradas quanto para saídas. Portanto, houve o mesmo número de pessoas que dobraram e aumentaram sua posição com uma pequena queda. Você tem de perceber que, ao longo de 2024, esses foram desempenhos extraordinários em termos de um ativo. Certo? Então, não sei quantos ETFs estão subindo, mas deve ser uns 30, 40, 50% desde que foram lançados. Pronto, se você tiver uma queda, isso representa um retorno de 50% para 35%. Bem, 99% das pessoas que possuem esse ativo foram ensinadas, e isso tem sido martelado em seus cérebros por 20, 30, 40 anos. Toda queda é para comprar. Certo, essa é a forma como pensam sobre seus investimentos. Isso, a menos que algo tenha mudado materialmente sobre o mundo. E a propósito, mesmo quando as organizações de notícias querem gritar algum tipo de mudança material, eles foram ensinados a ignorar isso e simplesmente manter o investimento ou colocar mais dinheiro nele. Portanto, essa é a única razão para isso. Eles são as Biancas do mundo, que estão dizendo que essas ações só são compradas por James que entrarão em pânico no primeiro momento. Ele está errado. Não. A matemática prova que ele está errado. Não houve saídas líquidas para um Bitcoin de mais de 21 bilhões de dólares ETF para BlackRock. E, a propósito, vimos o mesmo com o Bitwise. Hunter Horsley anunciou que, basicamente, na verdade, ele disse que tanto o Bitcoin quanto o ETF tiveram entradas positivas ontem, o que é verdade. Está correto.
E a propósito, os produtos da Bitwise estão muito mais próximos do mundo da gestão de patrimônio de varejo e dos clientes de varejo. E mais uma vez, esses clientes de varejo foram educados, informados e levados a acreditar que quando se escolhe um bom investimento, não se desiste dele em 3, 6, 9 meses. Você se compromete com uma estratégia, portanto, quando você vê uma queda nisso, é uma oportunidade, não é um problema. Então, de certa forma, a Vanguard educou essa nova, você sabe, educou essa nova geração de Bitcoin. Sim. Quer dizer, os boomers e a geração X, nós só conhecemos um caminho, e esse caminho tem funcionado muitas e muitas vezes. Você sabe, nunca é comprar na alta e vender na baixa. É só comprar na alta e nunca vender. Essa é a maneira como o mundo funciona. E você nunca esteve errado. Quero dizer, no final das contas, você nunca esteve errado. E lembre-se de que você e eu, Fred, vivemos em um mundo em que a Amazon caiu para $3, em que a Priceline.com, que agora é a Booking.com, custava $1,90. Você sabe, eu me lembro de quando o Bank of America estava em $2,25 durante a crise financeira. Sabe, essas empresas ainda existem e os preços de suas ações são geracionalmente mais altos a partir daí.